Olá, queridos, seja muito bem-vindo. Você vai assistir uma entrevista poderosa agora do nosso podcast. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse o sininho para você ser notificado do nosso conteúdo. Muita gente tem sido edificada através do que estamos postando aqui no nosso canal no YouTube e eu gostaria que você fizesse parte dessa família. Se inscreva agora e ative o sininho para você ser notificado e não perder nada do que nós estamos postando aqui. Fala, queridos! Nós estamos aqui no nosso segundo episódio desse podcast, esse projeto Entre Fé e Café. E hoje nós temos aqui a alegria de receber um convidado muito especial. Faz parte da minha vida, da minha jornada ministerial. E é uma alegria tê-lo aqui hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui Pastor Lucas Campos, um homem de Deus, pastor sênior na ICEF, diretor e CEO do Instituto Bíblico Bema, bacharel em teologia, com especialização em interpretação bíblica e hebraico. Ele é casado com a Gabrieles Campos. É uma honra ter você comigo aqui hoje, meu amigo. Satisfação. Seja bem-vindo. Uma linda biografia ministerial e hoje eu quero bater um papo muito excelente com você. Cumprimento pessoal para a gente já começar a nossa conversa. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de poder estar aqui com você, pastor Alex, meu amigo. É muito significativo para mim poder participar desse projeto, desse podcast Entre Fé e Café. E para mim é uma grande satisfação poder estar aqui para a gente bater um papo, conversar, compartilhar também a palavra de Deus. Pastor Lucas, eu te conheço há muito tempo, conheci muito da tua jornada ministerial. Sim. E eu vejo que a sua jornada ministerial é uma jornada muito rica. Você é um cara que sempre investiu no seu ministério desde cedo. E eu gostaria de saber um pouco como foi aí o começo do seu ministério, que você contasse aqui para nós e para quem vai estar assistindo, como é que foi o início da sua jornada com Deus, como é que tudo começou. Nós já estávamos aqui falando aqui nos bastidores, né, um pouco sobre isso. Você conhece bem a minha jornada, a minha história. Eu me converti com 15 anos, né? Hoje eu tenho 30. Inclusive, dia 18 agora eu faço 31 já, né? Então eu comecei com 15 anos. Então eu tô há 15 anos na caminhada, quase 16 anos na caminhada cristã com o Senhor. E também, desde muito cedo, já exercendo o ministério, né? Já começando a exercer o ministério. Até falei aqui nos bastidores aqui que uma das minhas inspirações ministeriais foi você. Uhum. Eu vendo seu DVD, inclusive aquele DVD que chegou da África, só que na verdade estava no Japão o DVD. Olha que caminhada! Foi gravado na África. Da África foi passou pro Japão e chegou no Brasil. Do Japão, minha tia, eu tinha uma tia minha, hoje ela está no Brasil, aí ela estava com seu DVD, ela encaminhou, falou, dá uma olhada nesse DVD, falou pra minha mãe no caso. E aí eu assisti. E eu me lembro que aquilo foi um grande impacto para mim, assim como foi para muitos jovens na época. Eu falei assim, eu também quero fazer isso, eu quero pregar o evangelho e ser também um homem de Deus, apesar da idade, porque você é muito novo ali, pregando naquele ginásio e Deus te usando poderosamente. Eu lembro que foi uma das grandes referências para mim naquele momento. E a partir disso, depois de ter conhecido Jesus e ter iniciado a caminhada com Deus, eu fui procurando saber o que eu deveria fazer. E tendo contato com pregações, com homens de Deus, eu fui entendendo que Deus foi despertando em mim esse desejo, esse amor pela palavra. Primeiro pregando, né? E agora também ensinando a palavra de Deus. E agora também pastoreando, porque pastoreando você prega e ensina também. Então, verdade. Eu comecei então mais ou menos com 15 anos de idade já, pregando a palavra, tendo esse contato com a Escritura, estudando a Bíblia, buscando a Deus, buscando a iluminação, estudando, enfim. Então o começo da minha caminhada foi assim. Já esse amor, essa chama pelo ministério, sempre foi algo notório dentro de mim. Bom, legal. Lucas, eu te conheço e eu sempre te vi trabalhando, né, para comprar livros. Você já tinha há muito tempo atrás, um compêndio, uma biblioteca ali, com bastante livros de teologia sistemática. Você também começou a estudar ali o hebraico. Foi. Qual foi o impacto da teologia assim, no teu ministério? Por que eu estou falando isso? Tem muitos jovens que iniciam o ministério, querem pregar, mas entram meio que na zona de conforto. Tipo, eu vou pregar pela revelação do Espírito Santo. Mas eu via sempre você um jovem dedicado às Escrituras. Qual foi o impacto
da teologia, qual foi o primeiro contato que você teve assim com a teologia? Porque eu comecei no ministério muito de forma empírica também, mas eu fui buscando conhecimento, porque eu tive impacto com pastores que tinham esse conhecimento bíblico. Qual foi o impacto da teologia assim no teu ministério? Foi com certeza uma revolução. Porque assim, eu comecei a pregar, o primeiro ano que eu comecei a pregar, eu fazia exatamente o que todo mundo faz. Você vai estudando a Bíblia em porções e vai desenvolvendo mensagens. Fala isso aí, isso é importante. Você vai estudando a Bíblia em porções. Então, por exemplo, eu não tinha um panorama da doutrina. Então, eu não sabia exatamente o que era a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina da salvação. Eu não tinha noção de como funcionava tudo isso. Eu jamais passou pela minha cabeça o que era inerrância, o que era autoridade da Escritura. Nada disso passava pela minha mente. Então, você estuda ali um texto que você entende ter uma lição espiritual no começo, você vai olhando, né? Geralmente a gente começa pelos mais fáceis, o milagre de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, Bartimeu. Então a gente vai pegando esses textos e vai começando ali a desenvolver as primeiras mensagens. Só que quando eu comecei a estudar realmente, e a entender todo o panorama da Escritura, o panorama do Antigo Testamento, o panorama do Novo Testamento, a história de Israel, o plano redentor de Deus principalmente ao longo da história bíblica, isso começou a clarear mais as coisas para mim no sentido de entender o que é uma pregação. Por quê? Porque geralmente quando você começa a pregar, você não tem, obviamente, uma visão, vamos dizer assim, ajustada e correta sobre a pregação. O estudo, o contato com a teologia vai aperfeiçoar a sua visão sobre o ministério, sobre o púlpito, sobre a seriedade do ministério, sobre a seriedade do preparo de uma boa mensagem e entender que ali você não está para criar uma performance, porque eu percebia que muitas vezes eu era treinado, quando eu falo treinado, não de forma intencional, sim. mas devido ao ambiente em que eu cresci, que você também cresceu, nós somos treinados a ter uma performance. Uau, e essa performance tem que ser aplaudida pelas pessoas. Você ter um feedback, receber o feedback. Você deixar a porta aberta, você gerar mais agendas. Então você entra num ciclo que, na verdade, parece que vai expandir teu ministério, mas vai te resumir te limitar ao que realmente Deus tem reservado para você. Então o estudo da Escritura me abriu um horizonte muito grande, não só em conhecimento bíblico, não só no aperfeiçoamento das mensagens, mas eu diria também que primeiramente na minha vida com Deus, na minha fé. Que eu deveria crer sobre Jesus, andar com Ele e desenvolver um relacionamento com Ele. A partir disso, também é o ministério. Então você começa a levar a sério, né? Você começa a ter uma vida com piedade, vamos dizer assim, né? Você cultiva a vida de oração, você cultiva o jejum, você começa a entender a seriedade do que você está fazendo. Você não vai ali só se apresentar. Na verdade, não é para se apresentar mesmo. Você sobe ao púlpito de qualquer igreja, falar a irmãos que entraram ali dizendo: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou parar. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou abandonar meu casamento. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir. Então, há uma grande responsabilidade no exercer do ministério. Então, a teologia ela só chegou para somar, para entender melhor a profundidade das Escrituras e poder fazer uma exposição que a igreja possa, vamos dizer assim, aquela famosa frase que a gente fala, né? Caminhar mais 30 dias com uma mensagem, porque muitas vezes tem mensagem que a gente ouve e a gente sai com fome. Verdade. Então a mensagem ela precisa ser essa mensagem que traga sustância para a igreja. Então a teologia ela foi realmente um divisor de águas. Eu sei que começar um ministério cedo é extremamente desafiador. Sim. Falo isso que eu comecei a pregar com 9 anos e eu sei os desafios que eu enfrentei. Acredito que para você também não foi diferente. Sim. Mas desconsiderando o desafio de iniciar ali, de tomar a iniciativa de começar, aos desafios que vêm durante o processo em que você está exercendo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou assim? Com 15 anos, começou o ministério, você já deu início. Então, aquele desafio de você viver uma vida do mundo, fazendo as coisas que qualquer jovem da sua idade poderia fazer, você deixou para trás. Você venceu esse desafio, iniciou. Qual foi o maior desafio dentro desse processo que você passou? Bom, eu acredito que o maior desafio e que ainda eu posso dizer que eu ainda o enfrento é o fato de você exercer o ministério jovem.
exercer o ministério muito jovem é muito bom porque eu falo para você, e assim como você também se identifica com isso, obviamente, eu deixei a minha juventude no altar. Então eu estou desde os 15 anos. Então, quando nós falamos de juventude, estamos falando de energia, de força, de disposição. Tudo isso está no altar de Deus. Desde os meus 15 anos de idade. Eu não gastei minha vida com outra coisa a não ser pregando o evangelho, ensinando, aconselhando e orando pelas pessoas. Então essa é a minha vida. Mas mesmo assim, com as boas intenções, sendo bem pastoreado, sendo bem instruído, obedecendo o meu pastor, participando da ceia todos os meses na minha igreja, tendo trabalho na igreja local, que é importante salientar isso, que a maioria às vezes dos itinerantes não tem esse contato com a igreja local, que eu acho que faz toda a diferença. Mas mesmo tendo tudo isso, eu sempre tive o desafio de chegar numa igreja e ser, muitas vezes, não ter uma credibilidade, vamos dizer assim, por causa da idade. Já passou alguma humilhação? Já. Qual foi a que mais te marcou, assim, que você saiu de lá falando assim, cara, acho que eu vou deixar tudo isso pra trás? Humilhação mesmo, assim. Bom, eu já enfrentei algumas. Eu me lembro que uma delas, eu não tinha ainda ordenação de evangelista. Comecei a exercer, não tinha ordenação de evangelista. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei numa igreja para pregar, e aí o pastor me solicitou a carteirinha. Cadê sua carteirinha? Você é credenciado? E aí eu peguei e falei assim, ó, eu tenho uma carteirinha aqui. Na minha inocência, eu falei, eu tenho uma carteirinha, porque eu tinha uma carteirinha de membro. E aí eu peguei a carteira, tirei a carteirinha de membro, quando eu coloquei na mão dele, ele começou a rir. Na minha frente, assim, começou a dar risada e tal. Só que eu me lembro que nesse dia, como era um congresso, então tinha outras igrejas, então tinha um pastor de uma outra igreja que eu já tinha pregado. E se aproximou e falou, não, pastor, pode deixar ele pregar, que eu já vi ele pregando e tal. E aí, isso foi antes de pegar o microfone para pregar. Então são pressões que a gente tem que lidar. Foi uma pressão muito grande de saber porque você meio que perde a sua missão de edificar a igreja para provar que você é alguma coisa. Então isso é muito desagradável. Mas e nesse dia você foi tomado por esse sentimento de não, vou ter que mostrar agora que... não tem como a gente fugir, né? A gente fica com aquela mescla de você ter que mostrar que realmente você tem algo a oferecer e ao mesmo tempo que você quer edificar a igreja. Então é um discernimento que você tem que ter para que isso não te tome a ponto de você... Porque aí você... esquecer o teu principal propósito. E aí senão você se perde ali e você só quer mostrar. E aí é onde você começa a fazer demonstrações de conhecimento, de oratória, enfim, mas não faz sentido. Isso não faz sentido para o exercer do ministério. O ministério é muito além disso. Sim. Só que muitas vezes essas pressões, palavras como essa, reações como essa, como eu tive dessa liderança no dia, foi assim, bem difícil de lidar na hora. Assim. Essa e várias outras, né, que já aconteceram, como por exemplo, marcar um evento com você e desmarcar para marcar com outra pessoa mais famosa, porque você não vai trazer público, né, e você saber disso. Você saber disso, deixar claro isso pra você. A pessoa falou diretamente isso pra você? Não falou diretamente, mas outras pessoas ligadas começaram a falar. Então você, por exemplo, a minha primeira viagem que eu faria fora do estado foi assim. Eu marquei, tava tudo certo, comprei a mala pra ir. Empolgado, minha primeira viagem fora do estado, minha primeira vez de avião, e aquela alegria e tal, e aí desmarcam assim, faltando acho que um mês pra colocar alguém que teria mais capacidade, vamos dizer assim, e aí não me falaram isso diretamente, mas as outras pessoas que eu sabia que estavam ligadas ao evento me falaram, então foi um baque muito grande para mim. Você acha que essas coisas que acontecem na jornada, essas humilhações, essas rejeições, a exemplo do que você deu agora, você é convidado para pregar e você fica extremamente empolgado, alegre em servir, de repente você sabe que você é substituído exatamente por alguém que aparentemente tem mais relevância, vai trazer mais público. Você acha que essas coisas que acontecem, de um certo modo, vai te calejando, mas não no sentido de preparar ali, mas te deixando mais frio em relação a algumas coisas, assim? Porque eu conheço pessoas que apanharam tanto que chega um momento que a pessoa, quando ela chega lá,
ela se coloca numa posição que ela se torna inacessível Sim. para muita gente. Você acha que isso pode influenciar na vida da pessoa? Quando você sofre tanto, chega um momento que você fala, cara, agora eu não vou dar mais abertura para ninguém. Acredito que sim. Acredito que isso acontece realmente, porque a pessoa, a humilhação, ela dói bastante. Ser humilhado porque você talvez não é o que as pessoas estão esperando, você não pode entregar o que as pessoas exatamente querem naquele momento, é muito difícil lidar com isso. Eu acredito que isso pode criar certas mágoas e construir na pessoa talvez uma outra postura quando ela chega lá, vamos dizer assim. Uhum. Eu já vi muitos casos assim. Eu não acredito, na verdade eu não me coloco como alguém que chegou em algum lugar nesse sentido, ou seja, nesse conceito que nós estamos trazendo aqui, mas eu sempre estava falando isso com a minha esposa hoje pela manhã, estávamos tomando um café antes de vir pra cá, eu falava pra ela, amor, uma coisa que eu não quero é ser diferente. Uhum. Se Deus nos der algum tipo de projeção diferente, ou algo que seja a mais do que a gente tenha hoje, jamais, e em qualquer aspecto, não só ministerial, eu não quero ser diferente do que eu sou. Eu acho que não faz sentido. A tua essência tem que permanecer a mesma, tratar bem as pessoas, ser educado. Acho que isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Sim. Então, agora, claro, sabendo transitar dentro de relações, porque nem sempre você vai estar no meio de pessoas que têm relações genuínas. Uhum. Mas aí você tem que saber andar por esses caminhos. Uma vez que você correta. está traumatizado com isso, como é que você, na sua visão, quais são os passos que você precisa dar para vencer isso dentro de você? Porque eu acho que existem mágoas que te atrapalham. Porque você é humilhado, você chega lá. Aí você cria essa casca e aí você se torna inacessível para as pessoas. Só que ao mesmo tempo você é criticado como alguém que é soberbo, como alguém que... Então, de um certo modo, isso te atrapalha. Como você vence isso, na sua visão, assim, tendo em base as coisas que você passou, que você enfrentou, não só como itinerante, agora também como pastor, acredito que você esteja enfrentando problemas também grandes. Como é que você vence isso, essa mágoa, para você não se tornar lá na frente alguém que é visto pelas pessoas como arrogante? Pastor, eu falo assim que isso eu tô falando aqui porque é realmente o que eu acredito e é o que eu vivo. Você me conhece muito bem e sabe disso. A minha maior motivação em relação a esse assunto da mágoa é Cristo. É olhar para a pessoa de Cristo e entender o impacto que a pessoa de Cristo causa em mim. Né? Por exemplo, é alguém que está sendo crucificado injustamente, mas o seu primeiro brado do 7 é perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Uhum. Então, eu acredito que antes de ser pastor, antes de ser pregador, antes de ser professor, eu sou um cristão. Uhum. Se eu sou cristão, eu preciso imitar o modelo de Cristo. Então, como lidar com a mágoa? É olhar para Cristo e entender o que Cristo faria no meu lugar. Então, eu olho para esse aspecto. Eu tento olhar para o que Jesus faria e fazer aquilo que realmente Ele espera de mim que eu faça. Eu tenho entendido ao longo da minha caminhada cristã que Deus ele olha mais para mim fora do púlpito do que em cima do púlpito. Uhum. No sentido de esperar de mim alguma coisa, porque o púlpito ele tem que ser uma extensão de que você é. Uhum. Você não pode ter ali, né, no púlpito um personagem. Você precisa ser o que você é do lado de fora. Então, se você tem uma comunhão com Deus e você chega no altar, no púlpito, você só expressa aquilo que você já cultiva. Então, como lidar com a mágoa? É olhar para Jesus e falar, Senhor, trata meu coração, me ajuda a perdoar. Uhum. Muitas vezes você não vai sair com, vamos dizer assim, com a justiça que você quer. Talvez você não vai ouvir o pedido de perdão, de desculpas, mas você precisa ter o seu coração no Senhor. Né? Seguir em frente. Exatamente. Você pregou itinerante, hoje você é pastor. Tem algum púlpito do Brasil e do mundo que você gostaria de ter passado? Ou até hoje você fala, eu acho que eu gostaria de passar por lá? Porque existem lugares que eles trazem relevância para a mensagem. Não traz a importância. Eu acho que a mensagem é importante em qualquer lugar. Você sentado na esquina conversando com alguém, comunicando o evangelho, ela é importante. Mas há lugares que tornam a mensagem mais relevante. O apóstolo Paulo, quando ele ia
nas cidades pregar, ele procurava o lugar onde estava mais frequentado para poder falar do evangelho, para torná-lo mais relevante. Uhum. Qual púlpito você, quando você era mais novo, você fala, bom, gostaria de ter passado? Ou hoje você fala, eu acho que eu poderia passar por lá? Eu acredito que isso tem muito a ver, pastor, com a sua ótica sobre púlpito. Porque, por exemplo, você me trouxe aí 2 situações, quando você era mais novo e hoje. Sim. Se eu falar para você hoje, por exemplo, na época, eu desejava estar em muitos púlpitos, Sim. muitos lugares. Por exemplo, eu tinha um anseio muito grande na época de pregar na vigília do Ezequiel Pires. Eu queria, olhava para, falava assim, eu me imaginava pregando ali naquele lugar. Né? Nós estivemos lá uma vez juntos e eu falava para você, eu quero pregar aqui, eu quero pregar aqui. Então, quando você é mais novo, a sua concepção de púlpito é diferente, né? de lugares, de desejar, porque quando você é mais novo, aquele lugar é um ápice de uma situação. Sim. Talvez seja até uma representação de um sucesso ministerial. Mas quando você cresce, você amadurece, você começa a pensar assim, eu quero entender que é importante transmitir a mensagem do evangelho, ser um canal de bênção para as pessoas e poder ter um alcance, maior alcance que Deus permitir ter, melhor. Que você alcança pessoas são salvas, edificadas, enfim. Porém, hoje a minha concepção é assim, aonde Deus me levar e até o lugar onde Deus me levar é onde eu estarei feliz. Então eu não tenho exatamente uma pessoa, um lugar, um ambiente, um púlpito que eu falo assim, é aqui. É aqui que vai definir minha felicidade. Não. Isso que você está falando é muito sério, por quê? Porque quando eu comecei a pregar também, eu não tinha essa visão de púlpito, de lugar, de congresso. Para mim, qualquer lugar era oportunidade de pregar. Na medida do tempo que você vai alcançando as coisas, porque tudo na minha vida também aconteceu de forma muito rápida. Foi. Eu não você falar assim, você projetou, tá aqui. Não. Eu conheço pessoas que projetaram chegar em determinados lugares e chegaram. Comigo não, foi acontecendo. Mas eu tinha muita convicção da chamada de Deus. E Deus foi me levando, só que eu sempre tive essa consciência. É Deus, aonde Deus me colocar é o lugar onde estarei feliz para pregar. Hoje, para o jovem, a gente tem uma geração de jovens pregadores que cresceram me assistindo, outra geração que cresceram te assistindo, que eu vejo muitos jovens te chamam de mestre, realmente você é um mestre, né, nas escrituras. Qual conselho você dá para eles em relação a isso? Porque muitos têm eles são ávidos pelo púlpito, pelo congresso, pela conferência, e muitos acabam se frustrando e achando que Deus não é com eles, porque eles não passaram ou não estão em determinados lugares. Qual conselho você daria de um mestre hoje, pastor de igreja, tendo em mente quem você foi lá no começo, o jovem que eu te conheci, para hoje? Bom, se eu fosse dar um conselho, eu daria alguns conselhos, na verdade. Primeiro... Isso aqui é importante, gente. Ouve isso. Importantíssimo. Primeiro conselho seria, tenha convicção de que Deus te chamou para isso. Eu acredito que nós temos um problema hoje, por exemplo, até na pregação, em algumas pregações você ouve assim, Deus te chamou para pregar ou para cantar, e aí você ouve dos pregadores somente 2 exemplos daquilo que eu posso fazer para Deus. Pregar e cantar. Pregar e cantar. Toda vez pregar e cantar. Então, ou seja, você ser um porteiro, você ser um bom diácono, você ser um bom presbítero, não são questões que são levadas em consideração. Só pregar e cantar. Então, a primeira coisa que eu colocaria era o quê? Tenha convicção daquilo que Deus te chamou. Se for para o ministério como alguém que vai ter uma palavra de peso, vai edificar igrejas e pessoas, eu diria que você precisa, primeiro, ter uma igreja local, ser pastoreado, isso é fundamental, você ser pastoreado, ser nutrido, ser discipulado, entender a importância de você ter alguém que vai mentorear a tua caminhada com Deus, que vai mentorear o teu ministério. Então, tendo esse suporte inicialmente, tendo tudo isso, outro conselho é, não se compare com as outras pessoas. Nós temos uma tendência muito grande, principalmente, eu não estou aqui para levantar nenhum tipo de bandeira contra as redes sociais, jamais, mas com o advento das redes sociais, é natural que haja comparações. Então, por exemplo, chega um final de semana, fulano, né, não tem agenda.
mas ele tá vendo o outro pregando em grandes congressos e tal. Deus me chamou. Isso não pode ser parâmetro para você identificar o sucesso da sua chamada. Você precisa identificar o sucesso da sua chamada se você está no centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, você está tendo sucesso no seu chamado. Uau. Então eu acredito que é por esse caminho aí. Nós vamos agora para um momento, um bloco aqui da nossa, que é o momento Fé e Sabor. Eu queria pedir aí o cardápio para a Renata. Você vai escolher agora uma bebida que está correlacionada ao que você gosta. Eu acho que aquilo que a gente escolhe também fala muito sobre a gente. Legal. Né? Então ela vai trazer o cardápio aqui. Renata, nós estamos aqui na cafeteria João e Maria. Que maravilha. Uma cafeteria top. Top demais. Elegante, diferente, chique. Uma cafeteria afetiva. Afetiva. Tudo é feito com muito carinho. Aqui Dá pra você perceber. vê que tudo é feito com amor, carinho, excelência. Então, olha aí o cardápio, escolhe a bebida. Enquanto ela prepara ali, nós vamos pro bate pronto. Não sei se você está Top. preparado, porque eu passei a madrugada acordado. Meu Deus. O que eu vou perguntar pro Lucas? Né? Então eu vou te colocar contra a parede daqui a pouco. Não tem problema, não tem problema. Então Vambora. você escolhe a bebida Então para vou você escolher passar a por bebida essa certa. prova com um sabor Tranquilo. gostoso na boca. Sim, tem Bom, bebidas Renato, você quer frias. explicar para ele o que tem aqui? Claro. Explica para Vamos ele. lá. Nós temos bebidas frias, bebidas quentes. Das Certo. quentes temos as clássicas, Aham. que são o café expresso italiano com grão gourmet, o macchiato, cappuccino. Das Ok. exclusivas temos várias experiências, Sim. com chocolate, com café com sorvete. Né? Uma recomendação da casa que é deliciosa é o macchiato, se vocês já provaram ainda não provaram. Eu vou querer esse Vai querer macchiato. macchiato? Vou. Ótima escolha. E a gente tem o Coado Experience, que você dosa o seu café para sentir o aroma, né, a quantidade de óleos essenciais. Esse aí é diferente, é uma experiência, Essa é viu? uma experiência mesmo. Eu vou querer esse quadro Experience. Perfeito. Pronto. O nome é até chique, né? É, chique. É uma Mas ó, eu experiência. percebi aqui também os detalhes. Né? Aqui é nos detalhes a preocupação, a proposta, a qualidade. Eu já sei que vai ser top. Eu já tô. Tá confiante, Já tô preparado né? Cara, eu pra sou o cliente melhor. VIP aqui, cara. É. Cliente VIP. Eu vou ter que atravessar a Macedônia pra mim tomar Não, aqui é o café. seguinte, você vem uma vez, você cria um problema que você quer tem vir problema, sempre. você quer vir sempre. Então, maravilha. Obrigado, Renata. Gente, Muito obrigado, Renato. Cafeteria João e Maria, Zona Sul de São Paulo, é o lugar do encontro, Fica à vontade. o lugar da excelência. Às vezes você tá aí chateado, magoado, amargurado, vem aqui ser tratado com carinho, com amor. Então vamos lá, enquanto ela prepara lá, você tá pronto, mano? Tô pronto, tô firme e forte. Você tem certeza disso? Absoluta. Eu preparei algumas coisas, então assim, é bate pronto, né? Uhum. Mas como as perguntas elas são de um certo modo polêmicas, Certo. eu não posso te dar, tipo, responde rápido. Porque você como mestre você vai querer explicar o motivo, explicar o texto. Então, como você é um mestre, você vai querer explicar o texto. Então eu vou te dar um tempo para você explicar. Então vamos lá. Você vai responder. Você é pré... Eu vou começar por aqui. Ou pós-tribulacionista? Eu sou Explique pré-tribulacionista. por quê. Eu sou pré-tribulacionista. Você é pré? Pré-tribulacionista. Eu sou aqui, ó. Não tô dizendo que eu sou. Eu sou aqui um pós. Me explique por que você é pré. Sou pré-tribulacionista porque eu entendo que o pré-tribulacionismo é uma doutrina que coaduna mais com aquilo que a Escritura ensina sobre o fim dos tempos. Eu entendo que dentro do ponto de vista dispensacionalista, ou seja, da forma com que Deus veio administrando, como diz o termo grego, oikonomos. Oikonomos significa administração da casa. Casa ampliada, né? Isso, Deus é o mordomo, né? Ou seja, a mordomia de Deus, Sim. ele administra a casa. Ou seja, dentro do plano da dispensação, da mordomia de Deus, da economia de Deus, você percebe que o pré-tribulacionismo ele encaixa mais com aquilo que a Escritura propõe acerca da natureza da igreja. Então, o pré-tribulacionismo coaduna mais com o plano de Deus, o plano redentor de Deus, coaduna mais com a natureza da igreja, coaduna mais com a natureza da nação de Israel, que é diferente da natureza da igreja, coaduna mais também com a natureza da grande tribulação.
Se você pegar, por exemplo, eu quero mencionar aqui 2 textos, e eu não quero mencionar 1 Tessalonicenses 4, Que é o que todo mundo usa. Que é o texto-chave. Sim. Mas eu quero mencionar, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que a Bíblia diz assim que nós devemos esperar dos céus o seu Filho, que nos livrará da ira futura. A palavra livrar no grego é o termo grego ruomai, que significa livrar tirando de dentro de um lugar. É um texto que nos mostra que a ira futura ela será derramada sobre a terra e a igreja não tem parte com isso. Por isso que a igreja é retirada antes da sua ira ser manifestada. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, porquanto guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tribulação. É um texto muito importante que também nos traz a evidência de que a hora da tribulação é o que a igreja não estará presente, não vai presenciar, não vai viver, não vai experienciar. Né? A igreja será retirada. O texto é claro. Análise gramatical do português, você percebe que é da hora ou não na hora, mas se olhar para o grego, principalmente, a construção gramatical no grego. Por exemplo, você tem o verbo grego terezó, que é guardar. Na primeira vez ele aparece. Por quando guardaste a minha palavra, terezó, eu também te guardarei da hora. Então ele é acompanhado de ek. Ek significa de dentro para fora. Terezó ek significa te guardo de dentro para fora. Então eu entendo que, biblicamente falando, gramaticalmente falando, exegeticamente falando, e teologicamente falando, e historicamente falando também, Porque existem o preternacionalismo é mais uma evidente. visão de que essa expressão arrebatamento, ou arrebatamento secreto, ela surgiu tem pouco tempo, Século XVIII. século XVIII. Só que a gente vê que era uma doutrina que os pais da igreja, os apóstolos já ensinavam Verdade. no primeiro século da igreja. E os textos que você trouxe é uma prova exatamente disso. Exato. Né? Vamos lá. Muito bem respondido. Muito bom. Ó, chegou o café. Chegou. Aproveitou Vai ficar que já- melhor agora. Vai ficar melhor. Vai inspirar Vai o ficar melhor. homem cada vez mais. Não é? A gente tem aqui o nosso clássico macchiato. Isso aí como é chique o negócio. Muito chique. Coado Experience para você colocando a água à medida que você, né, quer um café mais fraco, mais Ótimo. suave, mais forte, Maravilha. né? Ótima experiência. Muito Obrigado, Renata. Olha Vai que lá. coisa boa. Ó Já- a câmera já aqui. mostra. Você vai aí. subindo o aroma. Vou deixar você. Um pouquinho mais devagar. Mais devagar, Isso. isso. Ele subiu o óleo essencial e aí ele vai soltando o aroma. Tem toda uma arte, cara. É igual pregar, como você vai pregar. Tem Muito bom. introdução da mensagem. Muito bom. Que maravilha. É o gostinho da fazenda. E aí você vai fazendo mais O cheiro tá incrível. Cheiro maravilhoso. Café. Esse café é maravilhoso. E o macchiato é o clássico italiano, que vem com as espuminhas, né, do leite. Eu vou tomar do jeito que tá aqui. Esse é o paladar refinado, que toma o café sem o açúcar para sentir o sabor. Muito top. É isso que eu tomo assim. Tem que ter. Maravilhoso. Apreciadores. Muito obrigado. Muito bom. Ótimo café. Muito obrigado. Que bom que você tá se preparando aí pra segunda, porque vai ser Pode mandar. arrebento. Você mandando. Arminiano ou calvinista? Eu sou arminiano de 4 pontos. Explique por quê. Bom, se você for analisar, nós temos dentro do sistema teológico arminiano e calvinista, nós temos 5 pontos. Né? Se você for observar, depois da morte de Armínio, os discípulos de Armínio fizeram um documento chamado de remonstrância. A remonstrância, como o próprio nome diz, é um pedido para que a faculdade em Genebra, agora sendo direcionada por Teodoro de Beza, reconsiderasse a teologia daquela faculdade em relação à salvação, à predestinação e à dinâmica da salvação. Nesse documento foi estabelecido, então, 5 pontos. Total depravação, o homem está em total depravação, não tem nenhum anseio ou desejo por Deus. Você tem também a eleição condicional, ou seja, a eleição seria condicionada à fé. A expiação seria ilimitada, Cristo morreu por todos. A graça seria resistível, ou seja, a graça sendo apresentada através da pregação do Evangelho, a pessoa poderia resistir ou não. E, tendo aceitado, essa pessoa poderia se apostatar, que seria o ponto da perseverança dos santos. E, contrapartida, então, a faculdade de Teodoro de Beza respondeu trazendo o documento de contra-remonstrância, que é os 5 pontos do calvinismo.
né? Então, ou seja, também a depravação total, só que a eleição é incondicional, a expiação é limitada, a graça é irresistível e a salvação não se perde. Bom, dentro desses pontos aí, existe um debate muito longo. Sim. Porém, Muitos anos e ninguém ainda... eu tenho um problema com o calvinismo. Meu problema com o calvinismo é a predestinação. É onde tem a maior divergência Exato. teológica. É onde pega pra mim aí esse ponto, é onde eu tenho muita dificuldade. Que é exatamente essa ideia de que Deus, na eternidade, decreta a queda. Essa é a primeira questão que pra mim não faz muito sentido com a natureza de Deus, você decretar que uma... Tornou certo, né? Não Exatamente. só decretou, como tornou certo. Tornou certo e, entendendo a queda da humanidade, pegou um grupo, salvou e o outro grupo ou decretou para ir para o inferno ou deixou seguir o seu curso. Né? Ou seja, seria a dupla predestinação, a única predestinação. Para mim, as duas não fazem sentido. Né? Então, isso contraria, e eu concordo com o Roger Walson, que é um dos grandes arminianos que nós temos dentro do campo da teologia arminiana, né? Suas obras são muito boas nesse sentido, e eu concordo com ele quando ele diz que isso não coaduna com a natureza de Deus e com Deus revelado em Jesus Cristo. Sim. Então, eu tenho esse problema com o calvinismo. Então, a visão arminiana para mim, e na dinâmica da eternidade, na eleição, faz mais sentido. Deus, na sua presciência, previu que um homem cairia, e a humanidade consequentemente, então providenciou a salvação para aqueles que, na condição de pela fé manifestar a crença nessa salvação, serem salvos. Então Deus na presciência sabe, Ele não decretou, Ele sabe quem vai ser salvo e sabe quem não vai. Sabe quem vai responder com a fé e sabe quem não responderá com essa fé. Mas isso não quer dizer que Ele decretou. Sim. Então, eu entendo que a dinâmica começa aí, mas no final, no último ponto, eu creio que uma vez que você disse sim a essa regeneração, você não perde mais essa salvação que foi completada, essa regeneração que foi completada em você. Então, no último ponto, eu não sou arminiano clássico. Eu não creio que a apostasia seja algo de um verdadeiro cristão. A apostasia é algo para alguém que não professou a fé de verdade ou passou por uma regeneração temporária. A gente sabe que tem um movimento, principalmente entre os reformados, dos sensacionistas. Certo. Você é sensacionista ou continuista? E se, sendo continuista, o que você falaria para um sensacionista hoje? Eu sou continuista, porém eu acredito que um sensacionista tem os seus motivos para o ser, principalmente quando ele nasce numa fé tradicional reformada. Eu nasci numa fé pentecostal, ultra pentecostal inclusive, mas eu sou pentecostal até o tutano. Até o tutano dos ossos. Sou pentecostal até hoje. A igreja que eu pastoreio é uma igreja pentecostal. O Instituto Bíblico Bema tem uma teologia pentecostal, na qual eu sou diretor e fundador. Porém, o que eu diria para um sensacionista? É difícil você ter que explicar algo que só no campo teórico é compreensível para ele. Porque eu entendo, de certa forma, as pessoas que são sensacionistas porque elas não experimentaram a fé pentecostal ou a dinâmica pentecostal de culto. Né? E é difícil você sentar para falar algo para um sensacionista. É só respeitá-lo mesmo como irmão de Cristo. Mas tem um texto que fala que tudo cessou? Eles utilizam alguns textos. Sim. Você tem, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, né? Em que Paulo está falando sobre o que vai acontecer na eternidade, sobre coisas passageiras e efêmeras, inclusive os dons, que é para essa dispensação, para esse período. Só que ele não está dizendo que era para o período apostólico. Sim. Só que como diz assim, havendo línguas cessarão, eles utilizam essa expressão que Paulo está falando não só das línguas, mas no contexto inteiro, sobre outras coisas que também vão passar na eternidade. Não há necessidade de falar em línguas, quando estivermos na eternidade com Deus, mas eles pegam esse é um dos textos. Eu, sendo honesto com você, eu nunca me aprofundei totalmente no sensacionismo, mas eu sei que esse é um dos textos que eles utilizam para falar sobre isso. Porém, nós temos um berço em que nós herdamos
aquilo que começou na Rua Azusa, por William Seymour, que inclusive era PhD em teologia, que estudava nos corredores das faculdades teológicas porque não poderia entrar na sala de aula por ser negro. Porém, era um teólogo que entendia que Deus poderia repetir o que ele havia feito em Atos capítulo 2. Muita gente tem um certo preconceito com o movimento pentecostal por acreditar que seja um movimento de pessoas simples, não de pessoas cultas, mas é porque as pessoas elas têm realmente um preconceito com base nos excessos que elas acabam vendo, né? A gente vê que são coisas que são excessos por conta também do neopentecostalismo, que afetou muito. Então a gente vê movimentos, por exemplo, não é da Assembleia de Deus, mas movimentos neopentecostais trazendo coisas do judaísmo e misturando e acabam fazendo coisas que o movimento pentecostal não defende, não carrega isso. Verdade. Mas o movimento pentecostal é um movimento que a gente acredita muito no mover do Espírito, não das emoções. A gente acredita que, como igreja, a gente também tem responsabilidade em fazer obras. E o movimento pentecostal é um movimento que entrou em lugares que ninguém gostaria de entrar. Então, muitas igrejas reformadas, igrejas batistas, elas estavam em lugares mais destacados em certas comunidades. E o movimento pentecostal entrou dentro das favelas, dentro dos lugares que ninguém gostaria de estar. Verdade. E isso gerou uma mudança social, um impacto social. Mas as pessoas têm um preconceito. Mas a teologia pentecostal, nós temos hoje grandes teólogos, né, do movimento pentecostal, que mostram que nós não somos um povo que só queremos barulho. Não, a gente tem um culto carismático, mas bíblico. Verdade. Então, eu não entendo porque, às vezes, porque assim, existe a pessoa que está ali defendendo uma visão sensacionista, mas ele é equilibrado nos posicionamentos dele. Só que tem pessoas que eles gostam de menosprezar. São sensacionistas de internet. Verdade. Que gostam de causar. O que você falaria para eles? Não, na verdade, você tem aí não só sensacionistas de internet, como arminianos de internet, calvinistas de internet, calvinistas que nunca leram as institutas, não sabe nada, arminianos que nunca leram as obras de Armínio, e sensacionistas que não bebem da teologia reformada no que tange a você ter teologias sistemáticas, que você lê, que você consulta, que você mergulha. Então nós temos, na verdade, não só no campo da teologia, na internet nós temos em todas as áreas, né? Tem pessoas que sabem de tudo. O que eu diria estuda de verdade, entra numa sala de aula, estuda teologia, entenda a origem dos pensamentos. Thomas Edison tem uma frase muito conhecida, que é aquela frase: se eu enxerguei onde eu enxerguei foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então nós temos muitos pensadores que escreveram sobre vários temas, inclusive sobre o sensacionismo, sobre pentecostalismo também. Então é entender o todo, é estudar de verdade para ter propriedade para falar do assunto. Seria isso. Lucas, vamos lá. Ministério ou família? Qual é a maior prioridade da sua vida? Minha família. Totalmente a minha família. Sem minha família não tem ministério. Na verdade, o ministério começa em casa. Se você pegar... Avança aí, que eu gosto disso. Essa é boa. 1 Timóteo capítulo 3. Olha que interessante. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar sobre o perfil dos bispos, que é o termo grego episcopos. Primeiro ele começa dizendo que o episcopado é algo excelente. Quem deseja boa coisa. É algo excelente. Então ele já está falando sobre o nível daquilo que você vai fazer. Só que no mesmo texto ele também fala do diácono. Só que dá uma olhada na lista. Ele diz muitas coisas, ou seja, mais coisas fora da igreja do que dentro da igreja. Sim. Começa aí. O que você tem que ser? Primeiro, você tem que ser um bom marido. Então, olha a concepção totalmente diferente de ministério que nós temos hoje. Quem é você? O que você faz? Sou pregador, então pode vir. Prega bem? Então vem. Às vezes o cara vai pregar e você tua a mão na cara. Exatamente. Que a gente sabe que tem. Então, assim,
Se você pegar 1 Timóteo 3, as recomendações é mais sobre dentro de casa. Inclusive, é uma palavra que Paulo disse que é: ninguém pode governar a casa de Deus se não governa bem a sua própria casa. Então, o governo da administração começa dentro de casa. Então, o ministério, o seu primeiro ministério, sua esposa, a sua família. Se tiver filhos, seus filhos. O discipulado começa em casa. O exemplo começa em casa. Se a tua esposa, e você sabe muito bem como é que funciona isso. Quando eu estou pregando, hoje, no caso, principalmente em nossa congregação, ou qualquer lugar, que eu esteja com a minha esposa ao lado, eu preciso ver as reações da minha esposa. Sim. Porque se minha esposa me admira, eu tô ótimo. Tá, tudo bem, porque ela está vendo que eu estou falando de algo que eu faço em casa. Sim. Se minha esposa não me admira enquanto eu prego, não admira, não só enquanto eu prego, enquanto eu exerço qualquer coisa, ou não me admira no dia a dia, porque destoa o que eu faço em casa com o que eu faço na igreja, eu já fracassei ministerialmente faz tempo. Uau, muito forte, muito forte. Lucas, agora você é pastor. Terminando aqui essa última pergunta, o que mais te motiva no trabalho pastoral em sua igreja hoje? Porque antes era itinerante. Existiam certas motivações no seu coração. Eu digo que essas motivações, não estou dizendo que mudaram, mas trouxeram um novo sentido para você, porque cuidar de pessoas é totalmente diferente de ser um pregador itinerante. Verdade. Então, se hoje pastoreia a tua igreja lá, o que mais te motiva nesse trabalho pastoral? O que me motiva nesse trabalho pastoral, primeiro, é estar obedecendo a uma chamada de Deus. Falávamos aqui agora há pouco nos bastidores, porque eu estava na itinerância. A itinerância é um ministério preparado por Deus, que, no caso, é um ministério evangelístico, como a gente pode chamar biblicamente, que auxilia na edificação da igreja, no crescimento da igreja. Eu acho que isso é fundamental. Porém, é uma dinâmica totalmente diferente da dinâmica pastoral. Itinerante, você se dedica a estar, por exemplo, 40 minutos, 50 minutos, falando a algumas pessoas que talvez você vai falar, você não sabe quando, de novo. Já o pastorado é aquela questão, você prega, dependendo, na semana e no domingo, para as mesmas pessoas. E você precisa já ver essa diferença. Você permanece ali. Itinerante, você tem um contato e vai. Eu vi uma comparação de um pregador que ele disse que o ministério é itinerante. Lembra do engradado? Sim, das garrafas? sim. É você tentar encher todas as garrafas e jogar água assim, você não vai conseguir encher tudo. Sim. Então o itinerante, ele despeja. Despeja, verdade. Agora, quando você exerce o ministério pastoral, você tem mais tempo para você despejar sobre um povo aquilo que Deus está despejando sobre você. Uau. Então eu acredito que o ministério pastoral, ele tem mais a ver com consistência, com dia a dia, com discipulado, com aperfeiçoamento. Cumpre-se muito aquele provérbio, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu irmão, ou aperfeiçoa o seu irmão, na verdade. É o que acontece diariamente. Igreja, ministério é aperfeiçoamento. É crescimento à imagem de Cristo. Suporte também. Suportar um outro. Suporte, socorro, tomar as dores, sofrer juntos, chorar juntos, se alegrar juntos. Poder se alegrar com algo que você viu, que você orou junto com a pessoa e você vê ela chegando, pastor, deu certo. Então, são dinâmicas diferentes. Eu continuo exercendo o ministério itinerante, continuo pregando, aceito convites. Sempre estou pregando, claro, na medida do possível. Mas é uma dinâmica totalmente diferente. O que me motiva é exatamente fazer o que Deus está me mandando fazer. Eu sei que agora, nesse momento, é para que eu esteja pastoreando. Deus quer que eu esteja fazendo isso, pastoreando a igreja que Ele me convidou. Estamos agora caminhando para o final e gostaria que você olhasse aqui para a câmera. E você vai ser usado por Deus para dar uma palavra agora que você sentir no seu coração, uma palavra de motivação, de fé para quem está nos assistindo, que está assistindo esse episódio hoje, que talvez está em casa, jovem, precisa ter entendimento sobre o que é o ministério, às vezes está querendo parar, desistir. Manda agora, deixa Deus te usar. Bom, eu quero deixar aqui uma palavra a você que assistiu esse episódio, que esteve aqui conosco. Primeiramente, que Deus te abençoe, que você tenha sido abençoado com tudo que foi conversado aqui. E eu quero dizer a você que a sua maior motivação em tudo tem que ser a pessoa de Cristo. Se Cristo não for o centro da sua vida, o centro do seu ministério, não haverá motivação para que você
Acorde todos os dias, levante da cama e faça aquilo que Deus confiou a você. Reveja as suas motivações, analise aquilo que você realmente quer, procure da parte de Deus o propósito que Ele estabeleceu para você, tendo clareza da sua missão, clareza daquilo que Deus te confiou, as coisas vão ficando, vamos dizer, mais fáceis. Não é fácil, mas é mais fácil quando você tem clareza naquilo que você vai executar. Com certeza, Cristo estará ao seu lado, Ele vai te dar todo o suporte, vai te sustentar até o momento que você atingir esse propósito. E lembre-se, propósito tem a ver com pessoas. Lugar onde Deus te levará, abençoará outras vidas. É isso aí, gente. Terminamos aqui o nosso episódio dessa primeira temporada, segundo episódio dessa primeira temporada com o pastor Lucas Campos. Quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, né? Ativar os sininhos da notificação. Você que vai assistir, que assistiu essa entrevista completa. Nós vamos ter cortes também dessa entrevista, então ative os sininhos para você receber sempre a notificação quando a gente postar um corte aí especial para você compartilhar com seus amigos. Deixa aqui no comentário também o que mais impactou você dessa conversa, desse papo, dessa entrevista. Muito obrigado, Entre Fé e Café. Espero que tenha abençoado muito a sua vida.